Eclesiastes 3, 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Agora, começaremos com a parte 1 da mensagem principal. Parte 1. O tempo de Deus é perfeito. Mas antes, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal. É rapidinho, nos ajuda muito. Nos diga também de qual religião você é. A vida é cheia de fases. Assim como as estações mudam ao longo do ano, também passamos por momentos de alegria e tristeza, abundância e escassez, crescimento e desafios. Muitas vezes, queremos que tudo aconteça no nosso tempo, conforme nossos planos e desejos, mas a palavra de Deus nos ensina que há um tempo certo para todas as coisas. Quando confiamos que Deus tem um propósito para cada momento da nossa vida, aprendemos a descansar, mesmo nas situações difíceis. Pode ser que hoje você esteja esperando uma resposta, uma mudança ou uma bênção. Talvez você esteja orando há muito tempo e ainda não tenha visto o que deseja acontecer. Mas lembre-se, o tempo de Deus não é o nosso. Deus enxerga o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Ele sabe o momento exato de abrir portas, trazer cura, transformar situações e nos abençoar. Nossa função não é antecipar o futuro, mas sim confiar e continuar firmes na fé. Se hoje você está passando por um período difícil, lembre-se de que esse tempo também passará. As lutas não duram para sempre. Assim como há um tempo de plantar, haverá um tempo de colher. Parte 2. O tempo de esperar e o tempo de agir. Nem sempre é fácil entender o tempo de Deus. Em alguns momentos, Ele nos pede para esperarmos, enquanto em outros, Ele nos chama para agir. A dificuldade está em discernir qual é o momento certo para cada coisa. Muitas pessoas sentem ansiedade porque querem ver resultados imediatos. Oram por uma resposta, mas quando não a recebem no tempo que desejam, sentem-se frustradas. No entanto, a espera também faz parte do processo de Deus. O próprio Eclesiastes nos ensina que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Se apressamos a colheita antes da hora, o fruto não amadurece completamente. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que tiveram que esperar pelo tempo certo. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. José passou por momentos difíceis antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei, mas precisou esperar até o tempo determinado para ocupar o trono. Todos esses homens tiveram fé, confiaram e permaneceram firmes. Por outro lado, também há momentos em que Deus nos chama para agir. O tempo de se calar é importante, mas há momentos em que precisamos falar. O tempo de esperar é essencial, mas chega o dia em que devemos dar um passo de fé. Se Deus já confirmou algo no seu coração, não fique parado. Não deixe o medo ou a insegurança impedirem você de avançar. Seja qual for o seu momento, saiba que Deus está com você. Se for tempo de esperar, espere com paciência. Se for tempo de agir, vá com fé. Ele guia cada passo dos que confiam nele. Agora, vamos à parte 3. Parte 3. Lidando com o tempo das dificuldades. Nenhuma pessoa passa pela vida sem enfrentar desafios. Todos nós teremos momentos de dor, tristeza, incerteza e provações. Mas a boa notícia é que esses tempos não duram para sempre. Quando passamos por dificuldades, é natural questionarmos o motivo. Perguntamos a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Ou até quando vou sofrer? Mas devemos lembrar que as provações têm um propósito. Elas nos ensinam, nos fortalecem e nos aproximam mais de Deus. Tiago 1, 2-4 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos,
sem faltar em coisa alguma. Isso significa que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está nos moldando. O sofrimento pode nos tornar pessoas mais sábias, mais fortes e mais preparadas para o que está por vir. Se hoje você está enfrentando um período de dificuldade, lembre-se, Deus não te abandonou. Ele está ao seu lado, guiando cada passo. A dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, ao invés de perguntar por que estou passando por isso, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Quando olhamos para os desafios dessa forma, encontramos força e esperança para seguir em frente. Parte 4. O tempo da restauração e da cura. Assim como há um tempo de chorar, há também um tempo de se alegrar. O sofrimento não dura para sempre, e Deus sempre traz restauração para aqueles que confiam nele. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, sentimos que nunca nos recuperaremos completamente. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele é especialista em transformar dor em testemunho, choro em dança e tristeza em alegria. A Bíblia nos diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que, por mais longa que seja a noite, o sol sempre nasce no tempo certo. A questão é, você acredita que Deus tem um novo tempo para você? Há pessoas que carregam dores do passado e não conseguem seguir em frente. Sentem que foram marcadas por algo ruim e que nunca mais serão as mesmas. Mas Deus nos promete renovação. O próprio Jesus curou pessoas que estavam doentes há anos, libertou aqueles que viviam presos a fardos e deu uma nova vida a muitos. Se hoje você sente que sua alma está cansada, que sua fé está fraca, lembre-se de que Deus é um Deus de restauração. Ele tem um tempo perfeito para curar suas feridas, renovar sua esperança e lhe dar forças para continuar. Basta confiar e se entregar a Ele. Se você já passou por tempos difíceis, mas hoje vive um momento de cura, agradeça a Deus por essa fase. Se ainda está no meio do processo, confie que o tempo da restauração chegará. O Senhor nunca deixa uma obra pela metade. Agora, vamos à parte 5. Parte 5. O tempo de crescer e aprender. Tudo o que vivemos nos ensina algo. Nenhuma experiência passa despercebida aos olhos de Deus. Cada desafio, cada conquista e cada fase da vida fazem parte de um propósito maior. Eclesiastes 3 nos lembra que há um tempo para tudo, inclusive para crescer e aprender. Muitas pessoas desejam alcançar novos níveis em suas vidas, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na fé, mas não querem passar pelo processo de aprendizado. Querem chegar ao destino sem enfrentar a jornada. Mas Deus nos ensina que o crescimento vem com o tempo. Assim como uma árvore não dá frutos no primeiro dia, nós também precisamos passar por fases de amadurecimento. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso significa que, à medida que crescemos, deixamos para trás pensamentos e atitudes imaturas. Se você está passando por desafios hoje, talvez Deus esteja ensinando algo importante. Talvez Ele esteja moldando seu caráter, fortalecendo sua fé ou preparando você para algo maior. O segredo é não resistir ao processo. Deus nunca nos ensina algo sem um propósito. Ele quer nos fazer crescer, nos tornar mais fortes e nos preparar para o que está por vir. Se hoje você sente que está em uma fase de aprendizado, abrace esse momento. Ore, busque sabedoria e peça a Deus para lhe mostrar o que Ele deseja ensinar. O crescimento espiritual e pessoal faz parte do plano dele para cada um de nós. Parte 6. O tempo da esperança e da paciência. Nem sempre entendemos os tempos de Deus, e isso pode gerar ansiedade em nossos corações. Muitas vezes, queremos que as respostas venham imediatamente, que os problemas se resolvam no nosso tempo, mas esquecemos que Deus trabalha no tempo perfeito. A Bíblia nos ensina em Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Isso significa que, mesmo quando não enxergamos o que Deus está fazendo, Ele continua agindo. O problema é que, na correria do dia a dia, queremos tudo rápido. Vivemos na era da velocidade, onde tudo acontece instantaneamente,
e acabamos esquecendo que os melhores frutos são aqueles que levam tempo para amadurecer. Veja o exemplo de José, no Egito. Ele teve sonhos grandiosos, mas precisou passar por anos de provação antes de ver as promessas de Deus se cumprirem. Foi vendido pelos irmãos, injustiçado, preso, esquecido. No entanto, em cada fase de sua vida, Deus estava trabalhando. Quando chegou o tempo certo, José foi exaltado e colocado como governador do Egito. Se Deus permitiu que você esteja em um tempo de espera, não se desespere. Ele sabe exatamente quando será a hora certa. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma cura, um milagre. Não desista. Seu tempo de vitória chegará. A paciência é um dos maiores desafios da fé, mas aquele que confia em Deus sabe que ele nunca se atrasa. O tempo dele não é como o nosso, mas é sempre perfeito. Parte 7. O tempo de recomeçar e seguir em frente. Muitas pessoas ficam presas ao passado e têm dificuldade de seguir em frente. Mas Deus é um Deus de novos começos. Não importa o que aconteceu ontem, o que importa é que Ele tem algo novo para você hoje. A Bíblia nos diz em Isaías 43, 18 ao 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Isso significa que Deus sempre tem algo novo para nós. Mas, para recebermos o novo, precisamos estar dispostos a deixar para trás o que já passou. Talvez você tenha vivido momentos difíceis, perdas, erros. Mas Deus quer que você olhe para a frente. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3, 13 ao 14, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa é a atitude de quem confia em Deus, olhar para frente, deixar o passado para trás e seguir com fé. Se você sente que precisa recomeçar, saiba que Deus já preparou um novo caminho para você. Ele não quer que você viva preso a culpas, dores ou arrependimentos. Ele quer te dar um novo tempo. Então, levante-se e siga em frente. O melhor de Deus ainda está por vir. Parte 8. O tempo da colheita e da recompensa. Tudo o que fazemos na vida é como uma semente plantada. Existem tempos de plantar e tempos de colher. O problema é que muitos querem colher sem primeiro semear, ou desistem antes de ver os frutos. Mas a Bíblia nos ensina em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso significa que, se você tem semeado coisas boas, amor, generosidade, fé, esforço, no tempo certo, Deus te dará a colheita. Mas essa colheita vem no tempo dele, não no nosso. Pense em um agricultor. Ele planta a semente e espera pacientemente. Ele não pode apressar o crescimento, mas sabe que, se continuar cuidando da terra, a colheita virá. Assim também é na vida espiritual. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, uma bênção, uma mudança. E talvez esteja se perguntando, será que vale a pena continuar confiando? A resposta é, sim. Deus vê cada oração, cada atitude de fé, cada momento que você persevera mesmo sem entender tudo. Se você tem esperado por algo há muito tempo, lembre-se de que a colheita só acontece depois da espera. O importante é não desistir antes de ver os frutos. Deus não se esqueceu de você. Agora, vamos à parte 9. Parte 9. O tempo de confiar e descansar em Deus. Vivemos tempos de ansiedade, onde queremos tudo para ontem. Mas Deus nos chama para confiar e descansar em Ele. Mateus 6,34 nos ensina, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso significa que devemos confiar que Deus está no controle do nosso futuro. Muitas vezes, ficamos preocupados com coisas que nem aconteceram. Pensamos no que pode dar errado, nos problemas que podem surgir, e acabamos carregando um peso desnecessário. Mas Deus nos convida a entregar essas preocupações a Ele. Em 1 Pedro 5,7, lemos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não quer que você viva sobrecarregado. Ele quer que você descanse e confie que Ele já está cuidando de tudo. Isso não significa que não teremos desafios.
mas significa que não precisamos enfrentá-los sozinhos. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele tem um plano maior, mesmo quando não entendemos os detalhes. Se você tem carregado preocupações, entregue tudo ao Senhor. Ele já preparou o melhor para você, e no tempo certo, tudo fará sentido. Parte 10. Tudo tem o seu tempo. Conclusão. Chegamos ao fim dessa mensagem, e espero que você tenha sido fortalecido. A Bíblia nos ensina que tudo tem um tempo determinado por Deus, e aprender a confiar nesse tempo é um dos maiores desafios da fé. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se há um tempo para tudo, isso significa que cada fase da sua vida tem um propósito, mesmo que agora você não entenda completamente. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de espera, um tempo de luta ou um tempo de dúvidas. Mas lembre-se, Deus já escreveu a sua história, e Ele sabe exatamente o que está fazendo. O que parece um atraso pode ser, na verdade, um preparo. O que parece um silêncio pode ser Deus trabalhando nos bastidores para te dar algo ainda melhor. O mais importante é manter a fé, confiar e continuar plantando boas sementes. Se você está em um tempo difícil, creia que um tempo de colheita e alegria chegará. Se você já está vivendo um tempo de bênçãos, use isso para abençoar outras pessoas e agradecer a Deus. Deixe nos comentários: eu confio no tempo de Deus, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa palavra. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé. Até o próximo vídeo.